Olá, meus queridos! Conhecemos-nos em setembro e lembram-se que escreveram os nomes no quadro? Nesta altura já escreviam e não sabiam. Em setembro começou então a nossa viagem pelo mundo fantástico das letras. Iniciamos com o I, de ilha e de Ivo. De seguida veio o U, da uva e do Ulisses. Continuamos com o O, de óculos e de Oscar. Depois veio a tão aguardada vogal, o A. Isto porque as personagens da história do A nesse dia foram o Alexandru, a Alícia, a Ana e a Ariana. E terminamos as vogais com o E de elefante e de Enzo. Depois de organizadas as vogais, maiúsculas e minúsculas, todos os dias líamos e escrevíamos os ditongos. Ainda se lembram? Quero que os relembrem e leiam. Vou dar algum tempo. Ui, ai, eu, ei, ao, oi, ão, ao, oin. E esta é daquela palavra tão bonita, da palavra mãe, que é o ditongo em. Finalmente, a primeira consoante. E começamos com as modinhas. Pá, pé, pi, pó, pu. Minúsculo e maiúsculo. Ainda se lembram da história do Pietro? Seguiu-se o tá, té, ti, tó, tu de Tomás. Lá, lé, li, ló, lu de Lara e Laura. Dá, dé, di, dó, du de Daniel, Débora e dos dois Duartes. Má, mé, mi, mó, mu das Marianas, do Martim, da Matilde e do Maurício. Vá, vé, vi, vó, vu de Vasco. Na, né, ni, nó, nu. De seguida, Rá, ré, ri, ró, ru de Rafael. Aqui no R, as coisas começaram a complicar, porque o R, se estiver no meio de duas vogais, pode ter um som diferente. Para ter um som forte, tem que chamar o seu irmão, como na palavra carro ou garrafa. E se estiver sozinho, no meio das duas vogais, é muito apertadinho e fica com um som fraco, como nas palavras muro ou pera. Eu estou a dar espaço, que eu quero que vocês leiam sozinhos. Depois seguiu-se o K, Có, Cu. E o C de cereja. E o Si de cinema. Aqui percebemos que as vogais E e I eram muito vaidosas e obrigavam algumas letras a mudar o som quando estavam na sua presença. Depois aprendemos o Q de queijo, que era muito medroso e só saía de casa com o amigo U. Quá, qué, qui, quó. Mais à frente apareceu o Bá, bé, bi, bó, bu da Beatriz e o Gá, Gó, Gu de Gabriel. Para o quê?
poder dizer o seu nome perto do E ou do I, tem que chamar o amigo. Qual é o amigo das letras? É o U. Este é mesmo amigo de todas. E assim podemos conseguir escrever G de guerreiro e Gui de guiador. Calma! O G ainda pode ter o som de G, ou G, como em gelado ou G na palavra girafa. E continuamos a nossa viagem com a modinha. Fá, fé, fi, fofo, em que o Filipe foi a estrela da nossa história. Depois seguimos pelo Sá, Sé, Si, Só, Su, a letra preferida da Sara e da professora. Com o S descobrimos mais 3 casos de leitura. Quando o S está sozinho entre duas vogais, tem o som de Z, como nas palavras casa ou vaso. Para esta letra poder dizer o seu nome, tem que chamar o irmão e assim tornar-se mais forte e corajoso, mas só quando está no meio de duas vogais. Como nas palavras vassoura ou maçã. E depois falamos do as, es, is, os, os. As de aspirador, es de espada, is de biscoito, os de mosquito, os de susto. Também escrevemos o as, es, is, os quando queremos fazer o plural da palavra. Então, qual é o plural da palavra caneta? Muito bem, canetas. E se for a palavra bolo? Bolos. Conhecemos de seguida o C com a cedilha. Sá, na palavra cabeça, só, na palavra baloiço e su, na palavra açúcar. Treinamos de seguida o za, zé, zi, zó, zu. E descobrimos que algumas palavras terminam em Z. E então ouvimos o som as em rapaz. Es na palavra 10. Is em nariz. Os em arroz. E os na palavra capuz. Descobrimos depois uma letra que não fala. É uma letra muda. Ela não se ouve. Então esta modinha fica A, E, I, O, U no início das palavras. E foi a história do Hélio e do hospital. Aprendemos então o X e o chá, xé, xi, xó, chu. Mas o X é uma letra muito versátil e gosta muito de inventar. Então, sozinha pode ter vários sons, além do som X. Podemos ouvir o X
com o som de S, como nas palavras máximo ou auxiliar. O X também pode ter o som de Z. Em exercício ou exame. Ou o som XS nas palavras táxi ou fixo. E finalmente aprendemos todas as letras e terminamos com o K, o W e o Y e a história do Harry Potter. Como já devem ter reparado, ainda estávamos longe de terminar, pois as letras são muito amigas umas das outras e estão sempre a passear e conseguem fazer muitos mais sons diferentes. Então ouvimos o AL, EL, IL, OL, UL. Por exemplo, nas palavras alface, anel ou girassol. Seguiu-se o ar, er, ir, or, ur. Como em arco, urso ou, olha aqui o er, em comer. Depois, com a história do Enzo e do Martim, falamos do em, in, on, com o ne ou com o me. Com o ne, temos as palavras cantina ou cantar. E com o me, o som é o mesmo, mas lembram-se da regra de quando usamos o me em in, on, exato, antes do P, antes do B ou no fim das palavras. E assim lemos: pirilampo. Aqui tem o on em bomba. E a última é homem. E a viagem aproxima-se do fim, com o nhe da palavra minhoca ou aranha, com o lhe nas palavras coelho ou milho e com o som x de chávena ou chinês. Nesta viagem, não tivemos tempo para falar de todos os casos de leitura. Então faltou-nos o bre da palavra Brasil, cre da palavra cravo, dre de dragão, esta frasco, gruta, prato, trevo e livro. Sei que a maioria já consegue ler estas palavras, embora não tenhamos falado nelas. E por fim aparece o ble de bloco, cle de claro, a seguir dlinglão
Tentem lá ler esta. Tenho fló, de, floresta, iglu, planeta e atleta. Que canseira! Trabalhamos muito este ano. Resumindo e baralhando, sabem o que é que significa? Parabéns! Terminaste o primeiro ano! Pronto, a nossa viagem chegou ao fim. Foi um bocadinho atribulada agora neste último período, mas em setembro lá nos encontramos, na nossa escola e na nossa sala de aula, assim como deve ser. Pronto, desejo então agora a todos muitas boas férias. Espero que sejam divertidas, seguras e leiam todos os dias. E então, até setembro. Beijinhos, muitas saudades.